Olá, bom dia a todos amados irmãos e irmãs ouvintes. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Amém? Que Deus abençoe esse dia que já estamos começando, né? Esta manhã tão abençoada que o Senhor Jesus nos concedeu. Deus abençoe você aí no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Que o Senhor Jesus acampe seus anjos ao seu redor para vos livrar de todo o mal. Queridos irmãos, eu quero aqui falar com vocês algo de suma importância para a nossa vida, para a vida de nossos irmãos. Essa madrugada eu tive uma experiência com Deus. Foi algo assim, pequeno no modo de se dizer, mas no mundo espiritual é grande. Entendeu? Eu quero compartilhar isso com vocês porque é muito importante, queridos irmãos. Você que vai ouvir esse vídeo agora, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que possam entender a importância de buscar a Deus e procurar entender que o mundo espiritual, ele é muito vasto, meus irmãos. E o adversário da nossa alma, ele não brinca de ser diabo, mas nós já somos mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Então eu quero explicar aqui para vocês o motivo por que eu estou fazendo esse vídeo agora de manhã. São exatamente 6 horas e 52 minutos da manhã e eu vou explicar para vocês esse vídeo. Mas antes de nós começarmos a falar, antes de eu começar a explicar para vocês o meu motivo nesta manhã, que eu não sou de gravar vídeo assim, meus irmãos, não gravo. Vídeo assim eu faço, quando gravo é um áudio que mando pelo WhatsApp, mas jamais gravo vídeo, é difícil eu fazer isso. Mas hoje eu estou fazendo, sentindo o coração de fazer e passar uma experiência que eu tive com essa madrugada para vocês, e seja um alerta, principalmente vocês pastores que têm os seus novos convertidos, que estão se preparando para descer as águas batismais, que vão cumprir a justiça divina agora, a Igreja Deus e Amor, esse mês de setembro, dia 24 de setembro, está chegando, irmãos novos convertidos. Que Deus abençoe a fé de vocês, que Deus abençoe os nossos dirigentes e pastores que estão aí preparando os novos convertidos para cumprirem a justiça divina. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Mas antes de nós falarmos, eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus, sem tomar muito tempo de vocês, e fazermos uma oração para podermos iniciar. Eu quero ler aqui um versículo que está no Evangelho de São Mateus, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia Sagrada, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no versículo 19. São Mateus 28, 19, onde Jesus disse desta forma: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos ouvintes, preste bem atenção. Estas palavras de Jesus aqui constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, a todos aqueles que o seguem, em todas as gerações. Vemos que essas palavras, tem aqui algumas palavras-chave: ide, ensinai, batizando. Essas palavras declaram o alvo, a responsabilidade e a outorga da tarefa missionária da igreja. Para quem não sabe, a palavra outorga aqui, ela tem o significado de consentimento, de permissão, de licença ou de aprovação.
onde o Senhor Jesus, ele outorga, autoriza, permite os seus discípulos, dá autoridade aos seus discípulos, permite o seu discípulo fazer esta missão, que é ganhar almas e prepará-las em Cristo Jesus. Ou seja, fazer discípulos. E essa outorgação de Jesus, ele nos dá através da sua Escritura Sagrada, pública a todos. A todos. Queridos irmãos, o batismo é uma das instruções que o Senhor deu a seus apóstolos. Portanto, ele diz: ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós vemos aí a responsabilidade, meus irmãos, que a igreja do Senhor tem. Não só de juntar números de membros, mas sim de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o propósito da grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, do chamado do Senhor para o seu povo, para os seus seguidores, é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo, que observarão os mandamentos do Senhor. Preste bem atenção, queridos irmãos, os poderes espirituais, entendam uma coisa, os poderes espirituais não devem ser os poderes espirituais que Deus nos dá, a graça e o poder que Deus nos dá, não devem ser concentrados meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que o segue de todo o coração, mente e vontade. Preste bem atenção. Os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados nas águas do batismo no Jordão de Jesus, não é verdade? Lá no Evangelho de São Marcos, a palavra de Deus também vai nos falar sobre isso. O Senhor Deus, ele vai continuar nos dando a sua permissão, nos outorgando em sua permissão para prosseguirmos com o Evangelho, com a pregação do Evangelho e a preparação dos novos convertidos, dos novos crentes. Quando Jesus lhe diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós vemos quantos que creem, né, meus irmãos? Quantos que creem e aceitam a Jesus como o único e suficiente salvador de sua alma, creem, passam a obedecer ao Senhor, passam a caminhar na presença de Deus, se arrependem dos seus pecados e passam a viver uma vida com Deus. Então, queridos irmãos, os que creem em Cristo no Evangelho devem ser batizados no Jordão de Jesus. E este ato representa o compromisso que este novo convertido, que este novo crente assume com o Senhor, com a palavra, com o Evangelho. Um compromisso de renúncia à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa. E toma um compromisso de se consagrarem sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino.
Amém? Mas preste bem atenção. Eu queria orar com vocês agora. Antes de eu contar a experiência que eu tive com Deus, eu queria orar com todos os amados irmãos, para que Deus trabalhe na vida de nossos irmãos novos convertidos, dê a eles as forças necessárias para que eles possam vencer a batalha. Porque muitas das vezes, queridos irmãos, nós vamos à igreja, fazemos o culto, cultuamos a Deus e não vemos o dia a dia, ou não sabemos o dia a dia, a batalha árdua que muitos novos convertidos enfrentam, e muitas das vezes não sabem o porquê, não compreendem no mundo espiritual o porquê que estão passando por isso ou aquilo antes do batismo. Vamos orar agora, 1 minuto, 1 instante de oração pela vida de nossos irmãos novos convertidos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, nesta manhã te damos graças, Senhor, por todas as coisas. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados, por maus pensamentos, palavras e obras diante de Ti erradas, Senhor. Senhor, nós oramos, clamamos, intercedemos nesta hora pelos nossos irmãos novos convertidos, Senhor. Humildemente eu me coloco aqui na Tua presença para clamar, interceder pela vida deles. Aqueles, ó Pai, que estão se preparando para cumprir a justiça divina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que vão descer o Jordão do Senhor, meu Pai. Abençoar-lhes a fé, acrescentar-lhes o ânimo, dê-lhe força, Senhor, nesses dias, ó Pai, finais de preparamento para o batismo. Abençoar os pastores, os dirigentes de igreja, meu Pai, aqueles que estão na responsabilidade de conduzir, de ensinar, de preparar os novos convertidos, de conduzi-los até as águas do batismo. Ajudai-os, Senhor, de forma poderosa e especial. Seja com cada um deles, trabalhando em suas mentes e em seus corações, acrescentando-lhes a fé e a força que necessitam. Senhor, é minha oração a Ti nesta manhã. Ó Pai, eu te peço, agradeço, certo da vitória, certo de que mais uma vez, mais um momento, a graça do Senhor estará a alcançar esta pessoa agora, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos irmãos, preste bem atenção. Madrugada, quando eu orei e fui me deitar, eu não me lembro a hora, mas eu acredito eu que já era, eu tive um reflexo de... Acredito eu umas 3 e pouca da manhã, dei uma acordada, depois dormi de novo. Mas eu estava assim numa batalha. Eu tive um despertamento de Deus em sonho. Em sonho, preste bem atenção. Mas foi algo muito real, queridos irmãos, muito real mesmo. Acerca dos novos convertidos e do mundo espiritual, de como o adversário ele luta com os nossos irmãos novos convertidos. Tem aqueles irmãos que são pessoas tão maduras, compreendem o mundo espiritual, mesmo sendo novos convertidos, eles compreendem, sabe como entrar e sair em uma situação, mas tem muitos que não sabem. Não sabem o porquê que quando chega próximo ao batismo, como eu estava falando, eles entram numa luta travada. O inimigo começa a se levantar de todas as formas com esses novos convertidos. Seja no lar, seja no trabalho, seja de qualquer jeito, ele começa a se levantar para tentar parar este novo convertido, para tentar aniquilar a sua fé, para fazer com que ele desista, praticamente em cima, de descer as águas batismais, de cumprir a justiça divina, que deixa um pouquinho mais para frente. Porque esta é a intenção do inimigo, é querer atrapalhar, é querer colocar na mente do novo convertido que aquele não é o momento. Preste bem atenção. Eu, dormindo, me encontrava, meus irmãos, dentro da igreja, fazendo um culto, conforme sempre faço, uma igreja aqui, outra ali, ajudando os irmãos e fazendo culto. E ali, meus irmãos, entrava pessoas em processo de libertação. Caíam pessoas possessas, endemoniadas, vamos dizer assim, os irmãos poderiam entender. E ali, meus irmãos, eu estava numa batalha com aqueles demônios ali que estavam possuindo o corpo daquelas pessoas.
E eram pessoas novas convertidas. Primeiro, quero deixar claro, pessoas que ainda caem possessas, é óbvio, os irmãos entendem que essas pessoas não podem descer as águas batismais sem estarem libertas dessas possessões malignas. Meus queridos irmãos, eu estava naquela batalha. Deus nos dá um entendimento em tudo, meus irmãos. Basta nós buscarmos a Deus. E eu estava ali expulsando, repreendendo aqueles demônios no nome de Jesus. Mas era uma batalha. E Deus me mostrava, meus irmãos, aqueles demônios furiosos. Porque aqueles novos convertidos estavam se preparando para descer as águas do batismo. Aqueles demônios não queriam que os novos convertidos cumprissem a justiça divina. Como eu li aqui dentro da palavra, buscando o entendimento, uma coisa que o inimigo ele procura afetar é isso aqui, ó, mente dos novos convertidos. Talvez eu, você que pregamos a palavra, que já estamos engajados na obra de Deus, não estamos no dia a dia dos novos convertidos, não estamos vendo o que se passa se ele não falar, se ele ou ela não se abrir, chegar na igreja, não se abrir com o obreiro, com o pastor. Estou passando por isso, assim. Por que eu estou passando por isso? Agora eu não estou entendendo, antes não estava assim, agora está chegando próximo ao batismo, por que essa luta? Talvez ele não entende, mas muitos irmãos, antes do batismo, não está chegando 2 meses ou 1 mês, antes do batismo 3 meses, pouco tempo antes, eles começam a entrar no vento, começam a passar uma luta. E muitas vezes Deus permite para provar a fé de muitos, mas muitos não entendem o mundo espiritual e é necessário nós explicarmos. E muitas das vezes, meus irmãos, uma das coisas que o inimigo vai é na mente, bombardeando a mente dos novos convertidos com pensamentos negativos. Como se algo fosse acontecer, como que se não está preparado, e de várias formas o inimigo bombardeia a mente dos novos convertidos. E foi o que Deus, ele me mostrou de madrugada. Eu ali naquela batalha, no sonho havia um homem, aquele homem ele estava possesso. Eu ali, ao mesmo tempo que eu expulsava, eu tinha que segurar aquele homem possesso, para repreender o demônio do corpo daquele homem. E aquele demônio falava muito. Eu não vou sair, não vai descer as águas. E ele trabalhava na mente das pessoas, deixava a mente dos novos convertidos confusa. Aquele demônio falava que agia na mente dos novos convertidos, que eles não estavam preparados. E ali, meus irmãos, naquela batalha toda, naquela guerra, o próprio Deus falava comigo. Está vendo aí, meu servo? Como que o inimigo trabalha? E ele está trabalhando na mente dessas pessoas para não descer as águas do batismo, para não cumprir a justiça divina, não entenderem a importância de descer as águas do batismo, não se batizarem. O inimigo atormentava, deixava a mente dessas pessoas atormentada com dúvidas em muitas coisas. Você pastor, você dirigente, oriente os seus novos convertidos. Acompanhe-os com toda a diligência, com todo fervor e amor. Preste atenção neles, converse com eles antes do batismo, porque a mente deles pode estar sendo trabalhada e você não sabe. E de repente ele chega para vocês e diz: eu não vou me batizar mais agora, vou deixar um pouco mais para frente, não estou me sentindo preparado ainda. O mundo espiritual, queridos irmãos, ele é muito vasto. Muito vasto, nós devemos tomar todo cuidado. Todo cuidado é necessário. E ali eu expulsava aqueles demônios. E aquelas pessoas estavam, meus irmãos, como uma criança sem entendimento,
sem entender. E depois disso que eu consegui expulsar, tanto de homens como mulheres, vinha uma irmã para mim e falava desta forma: eu não vou me batizar mais, eu não vou mais lá na igreja, nem na igreja eu não vou colocar mais os pés. E eu perguntava para ela: por que você não vai mais à igreja? Por que você não vai colocar mais os pés na igreja se você está se preparando para cumprir a justiça divina, para descer as águas? Não, eu não vou mais lá, aconteceu isso na minha mente, aconteceu isso comigo, assim, 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 não vou nem mais na igreja. O pastor não está prestando atenção, não está cuidando de mim. Olha, meus irmãos, até onde vai as coisas. Talvez você possa estar aí ouvindo, mas isso é tão simples, meu Rafael. Isso acontece com todo mundo, isso assim. Pois é, você acha simples para você. Mas vai lá na mente, entrar na mente daquela pessoa para saber como que está sendo bombardeado. Vai lá, procurar entender a mente daquela pessoa, o que aquela pessoa está buscando entender, por que está passando por uma tribulação assim. Tem pessoas que não sabem por que passam uma luta tão grande. Começa a entrar numa perseguição. O inimigo começa a trabalhar na mente, é seta de um lado, seta do outro, dardos inflamados do maligno de um lado, dardos inflamados do maligno do outro, e a pessoa fica ali, meus irmãos, no meio daquilo ali, sem saber o porquê que está passando por tudo aquilo, bem próximo ao batismo. E o inimigo se levanta de todas as formas para fazer isso mesmo, fazer a pessoa desistir. A luta está sendo muito grande, eu estou sentindo que não estou preparada, não é o momento agora, eu vou esperar um pouco mais para frente, porque é muita luta que eu estou passando. E a pessoa não entende que aquela luta, naquela batalha ferronha que está enfrentando, é por causa disso mesmo. É o inimigo furioso, porque ela vai cumprir a justiça divina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai cumprir mais uma ordenância de nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós devemos estar atentos a isso. E eu me via, meus irmãos, naquela batalha, e ali momentos eu acordava, naquela mente mesmo deitado, eu falava: Deus, repreenda este demônio que está lutando, Senhor. Repreenda toda a legião de demônios que é mandada para lutar contra os novos convertidos, para eles não se sentirem preparados e ativos, não se sentirem motivados, cheios de fé, cheios de ânimo, cheios de coragem, para descer as águas batismais, cheio de amor a Cristo. Começava a pedir a Deus para Deus trabalhar e repreender esses demônios. Qual o objetivo aqui, meus irmãos? O inimigo trabalha na mente. Então, por isso que deve se ensinar os novos convertidos. Deve lhes orientar, deixar eles preparados, não só fisicamente, por fora, no modo de se dizer, tá vestido decentemente, na boa conduta, na ética cristã. Não é só isso. A mente deles antes é bombardeada em todo o tempo. O dia tem 24 horas no dia, o inimigo vai tentar lançar uma dúvida aqui, uma dúvida ali, por que você vai se batizar? É isso, é aquilo, é tanta coisa. Foi isso que Deus me mostrou. E o inimigo estava furioso. Eu me lembro, meus irmãos, que eu segurava aquele homem possesso. E o demônio dizia que não ia sair. Eu me lembro que eu puxava como se eu fosse uma linha no sonho. E falava para o demônio: daqui você não vai passar. Você não vai passar, você não vai fazer mais nada na vida desta pessoa. E o demônio dizia para mim: vou sair, eu vou fazer sim. Eu vou passar sim. Você não pode formar essa linha aí. E eu falava: não, você não vai sair. Você não vai lutar mais contra a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai descer as águas. Eu não saio, vai sair. E ali naquele momento, meus irmãos, o demônio virava e falava assim: não, eu posso passar aí facilmente. Aí eu mudei a linha de posição. Que ele virava e me: tira isso daí. Como se eu estivesse protegendo a pessoa. O demônio falou: tira isso aí. Eu falei: tá bom, eu vou tirar daqui, bota aqui, ó. Aqui ou ali, de um lado ou do outro, não interessa. Que tu vai sair, a pessoa vai descer as águas sim. E ali, meus irmãos, eu puxava aquele homem com uma mão só. Eu pegava aquele homem possesso, colocava em um lugar protegido, e aquele demônio não tinha mais forças para poder tirar, como se fosse tirar aquela pessoa da proteção de Deus, do lugar de onde aquela pessoa deveria estar. Eu estou falando para vocês o básico, que isso aqui eu acredito que já vai ser o suficiente
para vocês dirigentes, vocês pastores, tomarem cuidado, ter um diálogo com os novos convertidos. Procure dialogar, procure conversar com eles. Eles vão se sentir bem com isso. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Está feliz? Como é que você está? Você está se preparando para descer as águas do batismo? Já está próximo o dia? Como é que está o seu pensamento? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua fé? Ajude-os de alguma forma. Porque eles recebem o bombardeio em sua mente. Porque não foi só um homem. Foi uma mulher também. Ela chegava para mim e dizia: eu não vou mais na igreja. Eu não quero ir mais. Eu não vou mais me batizar. Está acontecendo isso, 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 isso. Está passando isso, isso na minha mente. Assim, assim, assim. Eu não vou mais descer as águas. Agora não vou e nem vou na igreja mais. O pastor não está prestando atenção em mim e falava dessa forma. Está entendendo? Eu chamava, queridos irmãos, uma senhora à frente do altar da igreja e colocava minhas mãos sobre a cabeça dela. Era uma nova convertida. E quando eu colocava minhas mãos, ela ia tombando para trás aos poucos. E Deus falava para mim, a mente dela. A mente, o inimigo está trabalhando na mente. Muitos pensamentos negativos. A mente oprimida, a mente pesada. Quantas coisas o inimigo lança no caminho da pessoa antes da pessoa descer as águas do batismo. Quantas coisas para a pessoa tropeçar e desistir em cima da hora. Porque não pensa você que isso não acontece, porque acontece. Quantas pessoas desistem em cima da hora. Muitas das vezes, muitos pastores vão lá e forçam a pessoa a descer a si mesma as águas batismais. Sabe o que acontece? A pessoa desce as águas, depois não fica na igreja, não fica na presença do Senhor, com pouco tempo a pessoa se afasta. Por quê? Porque não estava totalmente instruído, preparada para cumprir a justiça divina. Eu não estou aqui, meus irmãos, para lançar um tropeço, ou até mesmo dizer que meus irmãos pastores, amigos de trabalho na obra do Senhor, não estão sabendo preparar os novos convertidos. Jamais, não estou aqui para isso. Estou aqui para mencionar, passar essa pequena experiência, que parece pequena, mas é importante no mundo espiritual. Que o mundo espiritual ele é travado. Eu travei uma luta com o demônio nesta madrugada. E vendo a situação dos novos convertidos, eu via no sonho como que eles estavam com suas mentes confusas. E sem entender o porquê que eles estavam passando muitas lutas antes do batismo. Muitos se perguntavam por que essa luta, por que eu estou passando esse vento? Porque para cada um vem de uma forma, cada um enfrenta uma luta de uma maneira. Porque o inimigo sabe, ele sabe que após o batismo, a fé daquela pessoa, no batismo, no ato do batismo, e após o batismo, a fé daquela pessoa pode ser aumentada mais do que antes. Isso não significa que aquela pessoa, depois do batismo, não vai passar luta. Pelo contrário, a batalha pode ser mais árdua ainda. Pode ser mais árdua ainda, mas aquela pessoa já vai estar com a fé mais aumentada. Ela vai pensar, venci até aqui. Até aqui o Senhor me deu força para me vencer, então daqui para frente eu vou continuar vencendo em Cristo Jesus. O inimigo não quer que eles entendam isso. Satanás não quer que os novos convertidos entendam isso. Então, queridos irmãos, ajude os irmãos novos convertidos. Se você não consegue ajudar falando, ensinando, explicando, ajude em oração. Ore por eles, interceda por eles. Vocês, pastores, já podem ajudar orando e ensinando, porque é uma responsabilidade. Veja o que a palavra que falou, para ir e ensinar a todas as nações. Ide, foi uma ordem de Jesus, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ela a guardar todas as coisas, todos os mandamentos que o Senhor mandou, que o Senhor disse em sua palavra. Não deem só as aulas do batismo, que tem que ter as aulas do batismo, só para ensinar o novo convertido como se vestir como um cristão, mas procure conversar com eles como que está o pensamento deles, como que está a mente deles acerca de uma tamanha responsabilidade, um tamanho compromisso
que eles vão tomar diante de Deus, diante do reino. Que Deus abençoe vocês, que Deus os ajude a compreender o que eu passei aqui para vocês. O que pela direção do Espírito eu pude passar aqui para vocês. Procurem cuidar do nosso convertido até mesmo em sua mente. Você não pode entrar lá, é óbvio, ninguém entra na mente de ninguém, a não ser Deus. Mas você pode conversar com eles, para saber como que eles estão, como que estão os seus pensamentos acerca do batismo, no seu dia a dia, principalmente agora que está próximo ao batismo, como que eles estão se sentindo. Converse, isso vai ser importante. Ajude-os dessa forma. Não negligencie isso. Como se, estão todos ok, preparados. Não, não. Acompanhe de perto, meus irmãos. Acompanhe de perto. Eles vão se sentir melhor, mais protegidos, mais amados. Está entendendo? E o inimigo assim vai perdendo as forças em seus dardos malignos que ele lança na mente dos novos convertidos. Eu, meus irmãos, eu não passei por isso, que praticamente, quando eu era criança, bem pequenininho, eu praticamente cresci de berço evangélico. Quando eu era pequeno, uns 4, 5 anos, minha mãe já me levava para a igreja. E na minha conversão de verdade a Cristo foi aos 13 anos. Eu já tinha uma base do que era servir a Deus. E ali, de 13 para 14 anos de idade, eu já estava fazendo a obra de Deus. Devagarinho ali já fazia a obra de papai. Então, quando chegou perto para me poder me batizar, descer as águas batismais, que eu completei os 18 anos, naquela época era com 18 anos de idade, eu estava convicto do que eu queria, do que era bom para mim. Então, eu não tive nada afetando a minha mente. Tá entendendo? Nada. Deus me deu força, fé, até chegar aquele momento e até o dia de hoje. Mas não é igual com todo mundo. E a gente tem que compreender isso e procurar ajudar uns aos outros. Para encerrar a minha fala aqui, que já está em 32 minutos. O mundo espiritual é muito vasto. A batalha é árdua. Ajude os nossos irmãos novos convertidos. Ajude os meus irmãos em sua fé. Ajude. Satanás está aí lutando com eles nos últimos dias de preparamento para o batismo, para que muitos desistam em cima da hora e dizer que não vai mais descer as águas, deixar um pouquinho mais para frente. É isso que o inimigo faz. Eles ficar protelando. Deixa um pouquinho mais para frente, agora não, você está passando por isso, está passando por aquilo, você não vai suportar a luta, é assim, é desse jeito, isso, é aquilo, para a pessoa poder desistir e lá na frente preparar um laço, tirar aquela pessoa da presença de Deus. Então, procure ajudá-los. Tá bom, queridos irmãos? Procurem ajudá-los. Que Deus possa abençoar a fé de todos. Foi um sonho assim pequeno, mas para mim foi uma batalha árdua, ali expulsando aqueles demônios, sem ter pessoas para poder me ajudar. É como se eu tivesse, fisicamente eu estava só, mas espiritualmente Jesus estava comigo naquele sonho, expulsando o demônio da vida daqueles novos convertidos, aquele demônio que estava procurando trabalhar na mente das pessoas, na mente dos irmãos novos convertidos, para que eles pudessem negar a fé e a persistência de seguir até o fim, até cumprir a justiça divina e viver em prol do reino de Cristo. Então, tome cuidado e ajudai a eles, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos irmãos, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja na vida dos novos convertidos. Fé em Deus, não desistam. Você que está vendo este vídeo, ser dirigente, você pastor, você membro que recebeu este vídeo, que eu vou estar passando para algumas pessoas pelo WhatsApp. Queridos irmãos, pega este vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com um novo convertido, para que ele não desista, compartilhe, para que ele saiba lidar com aquilo que está passando em sua mente, que ele repreenda isso no nome de Jesus, saiba lutar
com o mal que está sendo lançado, com a seta, com os dardos que está sendo lançado sobre a mente deles. Dizendo não, dizendo que não estão preparados, dizendo que a luta que estão passando é porque vão descer as águas, que se eles não descessem as águas agora, não estariam passando essa luta toda no lar, na família, com um parente, fisicamente, pessoalmente, de qualquer jeito a luta que eles estejam enfrentando, para que o inimigo não consiga neutralizá-los. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom, queridos irmãos.